depois eu corto esse pedaço, depois eu boto a participação de quem estava presente, os nomes e tudo mais. E é isso, né? Do evento, tudo que seria importante saber, vocês já sabem, não preciso me repetir. Eu vou passar para o Lucas, que vai estar conduzindo a proposição. A gente continua nessa bagunça das proposições de hoje, então tem o pessoal da Movidos Dança aqui presente, a Ariadna, o Will, ver se tem mais alguém. E a DM, que deu atividade de manhã, depois tem a Movidos com o espetáculo debate, e à noite tem o João Paulo e a roda de conversa sobre tudo isso, e talvez sobre tudo, né? Porque a miscelânea encerra hoje, nessa parte, pelo menos, né? De estar junto. Lucas, tá contigo, querido. Muito bom te ter. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Eu pensei da gente tem 1h30, né? A gente poderia ficar 6 meses fazendo sapateado, com certeza, e ainda assim aprendendo muita coisa. Mas eu separei uns exercícios bem básicos e separei em 3 momentos nessa nossa tarde. A gente está num fuso diferente. Mas estou aqui. A gente vai fazer uma parte prática. Antes da parte prática, eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou contar que a gente vai fazer uma parte prática. Eu queria mostrar uns 3 vídeos e depois a gente bate um papo. Eu queria que essa parte prática fosse muito grande, mas vou tentar comprimir para a gente aproveitar e se joguem mesmo. Tentem não pensar tanto. Acho que, no geral, toda vez que tem alguma atividade de sapateado, no geral, a gente tenta, por causa do barulho ou por causa enfim, do corpo diferente mesmo, a gente se tenta ativar o mental. Eu acho que não é tão mental, é pra gente catar uma outra forma de lidar com o nosso corpo. Essa é a minha primeira dica. Quem já fez sapateado, quem já fez alguma aula, quem não fez, contem pra mim. Eu fiz uma aula só há muito tempo e estou aqui bem ousado para experimentar. Minha vivência é mais com jazz, eu vivenciei lá no jazz, hoje vivencio na dança contemporânea, é mais ou menos isso. Nunca fez? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Que sim, que não? Eu fiz uma vez uma oficina com o pessoal do Barbatux, e aí tinha alguma coisa. Lembra? Vocês conhecem o Barbatux? Que é um grupo de percussão corporal e tal. E aí tinha alguma coisa com sapateado e percussão, assim. E foi legal, mas faz muito tempo. Mas conheço a Bia desde sempre, né? Então me sinto um super conhecedor. A Cadu? Eu fiz um pouquinho Eu na cheguei a fazer um graduação. pouco com... Aí, ó, Cadu. Desculpa, Cadu. Tá sem som, Acadu. Acadu, teu som não tá saindo. Não. Agora deu? Deu. Peraí, deixa eu aumentar aqui. É que eu não vivenciei a prática, mas eu vivenciei a teoria. O modo teórico do sapateado, eu já fui em apresentações, já tive em congressos, assim, que vivenciava essa experiência. Mas como eu sou cadeirante, então eu trabalho muito o mental. Então eu sei a marcação, eu entendo toda essa parte, assim, é muito bom. Então, eu fiz também um pouquinho na graduação, e como eu sou deficiente, eu tento adaptar para os braços o movimento do pé, porque o pé, para mim, eu não tenho todo ele total, então estou tentando fazer essa pesquisa de trazer para os braços tudo que é feito nas pernas, sabe? Mais alguém? Eu trabalhei um pouco com o Fernando ali na cenário, logo quando ele começou. Eu lembro que eu gostava um pouco, a gente tinha aula próxima, eu gostava de fazer com ele.
E eu fiz um pouco na Argentina, um pouco da chacareira, que é o sapateado argentino. E aí eu acabei tendo um pouco de experiência com ele sobre esse sapateado. E o sapateio, né? O sapateio é muito próximo da dança de salão, foxtrot, essas coisas. Então, a gente acaba desenvolvendo um pouco dessa habilidade, não total. Eu adoro. Depois eu falo um pouco de mim, da minha história, da minha pesquisa. Vamos para a parte prática. O que eu queria hoje é que a gente resgatasse uma coisa bem simples, eu acho que eu diria, do início do sapateado mesmo, que é a questão sonora. No geral, tem uma preocupação bastante corporal no sapateado, porque, enfim, é uma dança que tem uma parte sonora e uma parte visual, né? Tem uma parte corporal. Mas eu queria que a gente focasse justamente na parte musical, ao invés de tanto no corpo. Então, não se preocupem com a parte com a parte dos pés ou com estar em pé. Acho que a minha questão é justamente outra. Eu acho que a gente vai olhar mais hoje para a parte sonora. E eu vou tentar não ficar falando logo agora, porque senão eu já quero explicar agora tudo por quê. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria que a gente fizesse é todo mundo aí, cada um no seu, pensasse não, experimentasse o que a gente tem no nosso corpo que faz barulho e qual é o tom e qual é o modo que esse barulho acontece. Por exemplo, esse barulho aqui é um barulho. Isso aqui tem um tom diferente. Quando eu faço, tem um tom diferente de, ok? Então a ideia é a gente tirar 5 minutinhos ouvindo e tentando testar as possibilidades de som que o nosso corpo tem, pra gente pensar que músicas a gente pode fazer, ok? Então eu vou desligar meu microfone e vão aí, ok? E a gente volta pra cá. Peraí.
Vamos voltando pra cá. Como é que foi aí? O que que a gente tem de sons? Que texturas a gente tem? Vou excluir, pra ficar um pouco mais difícil, que eu acho que a gente já tá mais acostumado, voz não, e palmas não. O que que mais a gente tem, além desses dois? Então, essas palmas assim mais básicas. As outras tipos de palmatórias, ok, mas essa palma aqui e a voz não. O que que mais a gente tem? Me conta o que vocês acharam aí, ó. Bia fez uns dedos, uns estalar. Umas palmas em outras partes do corpo. Podem falar mesmo, pode abrir o microfone. Pode vir. Vem, vem, mostra o som aí. Aqui. Eu achei interessante a fricção da roupa, diferente da Hum. pele também. Fiquei viajando aqui. Boa, eu gosto desse. Que é diferente desse aqui, que as mãos são mais. Tem mais calos, né? É uma outra. Esse. Um outro som. Eu não sei vocês, mas eu me estalo muito, então tem uns lugares que eu estalo sempre. Então, esse estalar acontece muito, é uma possibilidade de som. O que mais? O que mais a gente tem? Tem um soquinho Eu- assim no peito, ó, que dá bem grave, assim, bem bombão. Bum. Eu acredito também no dente. Vou roubar. Nunca tinha pensado nos dentes. Ó. Bom. Que mais? Que mais? A gente consegue mais alguma coisa? Não? Tá. Agora eu queria que a gente pensasse todo mundo junto. Eu não sou muito bom de cantiga, mas se vocês tiverem alguma sugestão de cantiga ou alguma música que todo mundo saiba, tipo Cai Cai Balão, uma coisa assim. Mas é que eu não queria essa que eu já falei. Eu tenho uma. Vem. Tipo, cantiga de criança, né? Infância, assim. Eu disse cantiga, mas na verdade uma música que todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo sabe de alguma forma Ah, alguma tá. cantiga. Podia Tá. Não, ser eu Anitta, mas pensei. todo mundo soubesse. É que eu pensei naquela. Se essa rua fosse minha, sabe? Eu mandava ela ladrilhar. Agora a gente vai construir essa música, só que sem cantar. Como é que a gente faria isso? Percebendo que a gente tem sons mais graves, sons mais agudos, a gente tem fricções e outros sons, mas a gente vai fazer isso juntos. É uma aula difícil, né? Isso aqui é ótimo. Uns cabelos, ó. Não sei se faz barulho o cabelo de vocês, mas ó, o meu cabelo faz barulho quando roça assim no meu couro. A gente vai construir essa música juntos. Me lembra, Cadu, essa música, por favor. Se essa rua fosse minha, eu Tá, mandava. vamos parar aqui, vamos por partes. Então a gente tem. Vou contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, Rodolfo, vai ser o momento do metrônomo. Como é que a gente faz? Eu boto aqui. Tu Ou tu bota sabe? aí? Pode ser aqui. Eu vou te dar. Eu não te dei host ainda, né? Não. Eu sempre dou host para várias pessoas. Se alguém aparecer ali na lista de espera, pode aceitar a pessoa. Às vezes eu me distraio e a pessoa lá meia hora me esperando. Te dei o host, Lucas. Eu vou botar um metrônomo, gente, porque. Deixa eu. Deixa eu fechar minhas 700 abas, senão vocês vão ver o quão
desorganizado eu sou, e eu sou virginiano. E a gente finge muito bem de que a gente é organizado. Então vocês não vão ver a minha bagunça, mas tinha 35 abas abertas. Então vou abrir aqui uma abinha só pro metrônomo. Então a gente vai ficar aqui no andamento e tentar pensar nesse se essa rua fosse minha. A gente tem algo de diferente ali. Tem um mais agudo, mais prolongado. Como é que a gente faria essa cantoria sem cantar? E aí a gente pode também improvisar em cima disso. A gente não precisa ficar tão literal, ok? E a gente vai propondo e vai construindo junto. Peraí. Vocês ouvem o metrônomo? Eu acho que eu não quero. Como eu faço pra não... Compartilhar sem mostrar a tela? É, só o som. Vai clicar ali em Share Screen. Aham. Aí tem 3 abas, Basic, Advanced e Files. É a do meio, Advanced, aí tem lá Computer Audio. Oh, arrasou. Vocês ouvem? Então a gente tem se essa rua fosse minha, ok? Como é que a gente vai fazer? É isso. Vamos propor mesmo. Fiquem à vontade. Assim, Lucas, essa rua... Não, duas. Pam, pam, pam. Então, Isso. se essa rua... Uhum. Como ele se repete, a gente vai fazer várias vezes. Então, ó. Se essa rua fosse... E... Aí eu já fiz minha parte. Ó, viu? Vamos lá. Próxima proposição. A gente tem um mais agudo, um minha. Ninguém? Não sei se bater aqui assim, não sei se funciona. Eu testei aqui, mas... Vamos testar. Então, É. se essa rua fosse mim. Ou não tem a palminha, na verdade, só aqui, né? E aguarda. Eu acho que pode ser assim, ó, tipo, minha, porque tem uma parada. Yes. Então, ó. Se essa rua fosse mim. Yes? Temos uma primeira parte. Vou botar um metroninho e vamos fazer umas 3 vezes juntos pra gente decorar. Vamos lá. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha. Vamos de novo. 7, 8. Se essa rua fosse minha. Yes? Vamos de novo. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha. Yes? Seguimos. O que mais a gente pode fazer? Eu mandava. Eu acho que esse mandava, ele é mais bom, né? Mandava me parece mais grave.
do que mandava! Então a gente pode pensar num algo mais aqui. Eu mandava, eu mandava. A música cai, né? Ela vai. Se eu manda, eu mandava, madrilha e volta pra cima. Pode ser? Então, ó, eu mandava. Bom, mãos abertas. Bom, a gente tem aqui, aqui e aqui. Qual dos três? Eu acredito que a mão assim, ó, porque a mão assim, ela forma um som mais... mais grave. Então, ó, eu mandava. Voltamos ao ladrilhar de novo. Pra cima. E aí, vem, coragem, gente, coragem, pode vir. Não, você falou, Ariadna, se não sabia se cabia, eu acho que tem muito a ver com não ter um norte, no sentido de a gente não tem um certo e errado. A gente tem todas as possibilidades. E a gente vai encaixando o que a gente acha de melhor, porque existem muitas possibilidades para o mesmo som. E aí, o que a gente vai fazer ali do ladrilhar? Eu vou catar então vocês aí fazendo. Tô vendo várias experimentações, ninguém abre a câmera, ninguém abre o microfone pra me dizer. Eu vi uma cabeça aqui, gostei. Roberta fez, a Cadu também fez. A gente pode fazer um pom, ok? Mais aqui, mais lateral. Não, acho que pode ser aqui, ó, porque ladrilhar, daí eu bati na bochecha, porque dá um som diferente. Mas aí bochecha boca aberta ou bochecha boca sem Fechada boca? mesmo, mas é que dá um som diferente, mais agudo, isso. 2 dedinhos. Então, mão aqui, dedinhos. Pam, pam, pam. Então a gente tem eu mandava ladrilhar. Cantar e fazer vai ficar difícil, mas vamos lá. Vou dar um 7, 8. 7, 8. Yes. Vamos de novo. Vou botar o nosso metrônomo para não ficar junto. 5, 6, 7. Yes, mais uma. 5, 6, 7. Mais uma vez. 5, 6, 7. Eu mandava. Yes? Vamos lá. Nosso desafio. Primeira parte, segunda parte. Não vou fazer. Todo mundo tá bem sabendo, eu vou cantar. Vou ficar de cantor. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Nada, né? Rolou ali uma perdição. Qual foi o primeiro que a gente fez? E? Foi? Segundo. Eu mandava ladrilhar. Yes? Vamos 2. Sem metrônomo. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Yes? Vamos mais uma. 5, 6, 7. 7. Uma coisa muito importante que tem no sapateado, que é nunca confie em outra pessoa, confie em você mesmo. No grupo, se todo mundo, cada um fizer a sua parte, eu posso colar de outra pessoa. Se todo mundo ficar me seguindo, vai todo mundo pro buraco junto comigo. Então, vou cantar, não vou fazer.
5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Yes? Vamos de novo. Vou fazer. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha. Yes? Mais uma. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha. Mais uma. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha. Yes, que bom que vocês acertaram. Vamos mais uma partezinha? Tá, agora eu queria que a gente não seguisse a música. Se a gente fosse fazer outra coisa. Se a gente conversasse com a música de outro jeito. Ao invés de seguir a métrica da palavra. A gente tem aqui, ó. Com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então a gente tem com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. A gente tem duas contagens do que a gente já fez, o dobro do que a gente já fez. E eu não quero que a gente siga o diálogo da música. O que a gente faria? A gente tem muitas possibilidades. E o que a gente vai fazer? Vem. Temos um. Não pensei muito. Lembra que eu falei para não pensar muito. Não tentei racionalizar. Veio uma Bia, ó. Isso é ótimo. Vocês conseguem fazer? Rola aí, boca aqui. E puxa, dá um. Ou se não rolar o dedinho, só de... Ok? Então a gente tem um. Calma aí. Um. Tá, a gente precisa de um tempinho. Com pedrinhas, um tempinho maior. Pra gente ter tempo de acionar. Então, Yes? Vou fazer do outro jeito. Que mais? A gente pode ter umas vozes também. A gente não teve palma. Gente, eu só tirei a palma da outra vez mesmo, só pra gente falar. Pode ter palma, pode ter voz, pode ter Pode ficar à vontade mesmo. Não cortei esses movimentos, não. A Roberta fez aqui, a Cadu fez aqui. Vamos botar uma ordem. Quem vem primeiro? Então, ó. Não sei o que a gente vai primeiro mesmo, não. É de passar, Roberta, ou é de bater? Foi um teste só, mas acho que bater e passar. Então, ó. Yes? Vamos só essa parte. 5, 6, 7. Com pedrinha. Brown. O que mais? Bia. Tá. Vamos mais uma vez essa parte. Vamos relembrar o que a gente tem. Já que a gente já tem bastante informação. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha,
eu mandava ladrilhar. Yes. Com pedrinhas de brilhantes. E aí, só falta para o meu amor. São 3 vezes? Para o meu amor passar. São 2. E o final? Eu acho que pode ser para o meu. Daí bate com as costas da mão. Para o meu amor passar. Alguma coisa Gostei, assim. ousado. Para o meu. Para o meu. Para. Ó, vou pegar ali da Bia. Meu. Então, fiquei perdido. Para o meu. Tá, então como o amor vai passar, a gente vai bater uma palma agora no finalzão, cara. Vai passar. A gente se agracia com essa palma. Fechou? Então, a gente tem nesse finalzinho. Para o meu amor passar. Yes? Vamos fazer mais uma vez. 5, 6, 7. Para o meu amor passar. Vamos mais uma. 7, 8. Para o meu amor passar. Yes? Vamos lembrar esse finalzinho e depois a gente resgata tudo? Não lembro mais. Com pedrinhas, com unhas de brilhantes, para o meu amor passar. Tá todo mundo conseguindo fazer, pelo menos pensar na letra aí e fazer? Tá. Vamos mais uma, desse finalzinho. 7, 8, com pedrinhas, de brilhantes, para o meu amor passar. Yes? A gente consegue fazer tudo? Vamos lá, fazer umas vezezinhas. Vou tirar o metrônomo e vou pincelando umas partes da música, mas vamos focar mais na movimentação. Botei um pouquinho mais devagar para conseguir processar tudo. 5, 6, 7... Não, calma aí. Como é que começa mesmo? Yes! 5, 6, 7. Essa rua, fosse minha. Eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, de brilhantes, para o meu amor passar. Yes? Como é que foi aí, mais ou menos? Vamos de novo. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Vamos mais uma. E aí eu quero, depois dessa que a gente fizer, foi melhor? Deu melhor aí da memória? Vamos mais umas 2. Na terceira, eu queria que todo mundo abrisse o microfone e fosse uma bagunceira mesmo. Pode ser? Yes. Vamos lá, primeira vez. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Mais uma. 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha,
Eu mandava ladrilha com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Melhor? Acho que dá também pra gente ficar treinando aí na vida e fazer outras versões diferentes. Vamos fazer uma vez todo mundo microfones abertos. Quem puder aí, quem tiver de microfone, quem tem Meu Deus do céu. puder abrir. Deu bom aí? Vamos lá. 5. Nesse mesmo 5, 6, 7. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha com pedrinha. Com pedrinhas de brilhante. Para Minhas com pedrinha de Yes! A vontade de rir aqui imensa. Então, a vontade também era de rir no meio, mas eu falei, eu vou manter, a gente pode se sustentar porque dá pra ouvir. Vem umas vozes atrapalhadas, vem um virtual, mas deu pra perceber que a gente tá em um sono, na mesma canção. Essa foi a minha proposta prática, e aí eu queria mostrar 3 vídeos e que a gente batesse um papinho. Pode ser? Rodolfo, pode dar-lhe no vídeo? Eu tenho que colocar, é? Tá, pera. Perdão que eu não separei eles. O primeiro que tu mandou lá, ou tanto faz? O primeiro do Peg Leg, o segundo do Iron, o terceiro do Léo e da Gisele. After this pause for station identification. Now here is dancing star Peg Leg Bates. So let's welcome him back warmly with a really big hand. When Ed liked somebody, it was no secret. Beginning in 1951, Mr. Bates appeared 19 times.
Rolling Stones right after this. After this pause. Posso pôr o próximo? Por favor. Vocês estão vendo já? Tá. It's not every day that you'll see an amputee walking along with a peg leg and then begin to tap dance. My name is Evan Ruggiero, and I am a one-legged tap dancer. It's fun. I started tap dancing when I was 6 years old. It's something that I fell in love with. I knew that tap dancing would always be something that I wanted to do for the rest of my life. When I was 19 years old, I had a pain in my right leg. I was diagnosed with osteosarcoma, bone cancer, and on May 21st, 2010, I had my right leg amputated above the knee. I was devastated. I just thought, how could a tap dancer be diagnosed with cancer in his leg? I remember my tap teacher showing me footage of Peg Leg Bates, who was a great tap dancer way back in the day. You know, had it not been for that footage, I would have never thought that I could tap dance again. When I put that peg leg on for the first time and I started making those rhythms, I felt a part of me that came back, and I felt like my old self. I was able to teach myself how to dance again. I just let muscle memory kick back in, and I tried not to think about making a step, hop, step with my peg leg, but just peg, hop, peg, and changing around the vocabulary of the step. I perform in New York City. There's definitely been an audible gasp in the audience, once or twice, while I've walked out on stage. Tap dancing is very personal. It's very much about the emotion. A lot of times you can tell when a tap dancer is happy by the way he's dancing. Despite having a diagnosis with cancer, I was able to overcome that, and I was able to go back to the things that I love the most. So it's always going to be a very different emotion that is tied to the art form.
Vou dar uma Ô, explicaçãozinha. Lucas, Oi. põe os links depois no chat, porque como travou bastante, depois eu quero ver, eu não tinha visto esse do Léo, e sempre é bom relembrar o Peg Leg Bates, mas você põe os links lá para depois a gente poder ver direitinho? Obrigada, Bê. Rodolfo, rola de botar ali ou quer que eu bote? Posso botar. Ó, Você põe lá no WhatsApp, no Rodolfo, Whats por que favor? fica lá. É. Enquanto isso, eu vou dando uma explicação do porquê desses 3 vídeos. Primeiro porque o Peg Leg, independente de qualquer... Não sei se eu poderia dizer independente de qualquer questão corporal, mas ele é um dos grandes nomes do sapateado. Acho que é a primeira coisa que eu poderia dizer. A história dele, independente da questão física, ele é sobre isso. Toda a minha fala de hoje tem a ver com um sapateado que não é o visual que a gente vê. Quando eu cresci, eu acreditei durante muitos anos que o melhor sapateador de todos os tempos foi o Gene Kelly. Eu sempre conto essa história, eu adoro contar ela. Porque é isso, musicais foram muito famosos, meus professores foram mais velhos, então é a época que fez fama mesmo, é a época que o sapateado chega no Brasil. Então a referência que a gente tem é Gene Kelly, Cantando na Chuva, Ginger Rogers, coisas assim. E estudar o sapateado, a história do sapateado tem a ver com descobrir, por exemplo, Peg Leg é muito mais importante do que o Fred Astaire. Pela questão que ele traz sonora, a revolução que ele traz. Porque o segundo mocinho, ele tem só uma perna de pau de madeira. O Peg Leg, ele tem a estrutura dele, como ele teve um acidente aos 12 anos de idade. Ele começou a trabalhar aos 12 anos numa fábrica de algodão. Ele começou a dançar aos 5 anos de idade na rua. O sapateado nasce desse jeito, na rua, entre os corpos pretos, a galera ia pra rua brincar, cada um ia criando seus passos, ia roubando os passos dos outros, é esse tipo de comunidade. Aos 11 anos, o Peg Leg vai trabalhar numa fábrica de algodão. Trabalho infantil podia ter nessa época. Então ele foi trabalhar numa fábrica de algodão e sofreu um acidente numa hélice. Ele viu uma luz numa sala, foi fuxicar e teve um acidente. E o acidente dele acontece embaixo da perna dele, então do joelho. É aqui que acontece. Então ele consegue ter uma prótese. E na perna de pau dele tem 2 estruturas. Tem uma parte de couro e uma parte de borracha. Então ele tem 2 possibilidades de som. Já o Aaron só tem realmente uma. E ainda assim ele conseguiu... Ainda assim não. Com isso ele conseguiu propor som. Essa pra mim é a grande parada. Porque não é só pelo visual. Acho que o corpo... Ele é uma coisa que acontece no sapateado, mas a grande dificuldade, eu acho, que dos sapateadores, o grande aprendizado que a gente tem a fazer é sempre a questão musical. Porque a gente, sei lá, institucionalmente, a gente vai numa academia e aprende a fazer uma aula de dança, de sapateado. Mas aula de música a gente não tem. Então fica sempre faltando. A gente tem muitos sapateadores e sapateadoras que conseguem reproduzir a dança, porque, enfim, é só a gente aprender uma sequencinha e repetir, mas a coisa da criatividade e do que a gente percebe enquanto som, pra mim, é a grande revolução do sapateado. Pra mim, é aí que mora o sapateado. Então, se a gente consegue cantar Se Essa Rua Fosse Minha, e reproduzir isso de outro jeito, alguém falar assim, ó... Essa é a música. Se a gente tocasse para outra pessoa, eu proponho esse exercício para vocês. Façam essa mesma sonoridade para alguém e ver se a pessoa consegue perceber. Se a pessoa conseguir perceber, a gente está bem alinhado com a música. Se não perceber, a gente precisa afinar os tons e as possibilidades de movimento que a gente tem. Porque é sobre cantar uma musiquinha com o corpo. Eu queria dar uns detalhes históricos. O sapateado ele nasce nos Estados Unidos, dos corpos pretos. Existe enfim, diáspora mesmo, a galera foi escravizada. É bem a escravidão Inglaterra, e que tem uma coisa bem peculiar, diferente das outras formas de escravidão. Cuidava-se muito bem do escravo, diferente da nossa. A nossa teve um desgaste muito grande dos corpos, quantitativamente e qualitativamente. Então, tem uma coisa do entretenimento, a cultura consegue se manter de alguma forma um pouco mais viva até certo momento. Tem uma data que é 1800 e...
Agora me falhou, mas eu posso catar essa informação. É 1800 e alguma coisa. Tem uma Stoner Rebellion, que é uma revolução negra que matam cento e poucos pessoas brancas. E aí proíbem-se tambores, trocas monetárias, chances de escravos acumularem dinheiro, folgas, reuniões, festas. E essa coisa do tambor é bem principal. No Brasil sobrevive o tambor, né? A gente tem as religiões de matriz africana bastante fortes, o que não acontece nos Estados Unidos. Então, a percussão corporal, essa dança, ela fica mais viva, ela vem como forma de comunicação. Vocês podem perceber, o segundo mocinho nem tanto, mas o peg leg, ele toma você durante 2 minutos e 15. Ele te conta uma historinha de quem ele é, pra onde ele vai e o que ele quer passar. Ele dá o silêncio da plateia, ele puxa pra palma, ele chama atenção, ele te prende de todo. Ele conta uma historinha de 2 minutos. Então, isso tem a ver também com a própria construção dos Estados Unidos e sua forma de entretenimento. Esse ponto que eu queria dar dos tambores e da percussão corporal. E o último vídeo tem a ver com a minha pesquisa mesmo. A gente tem, enfim, acontece um caso bem particular no sapateado brasileiro, que é essa coisa do musical. Só que, por exemplo, como é que a gente fala de musical hoje em dia, sendo que as pessoas nem assistem musical? Mas ainda assim sobrevive nomes das pessoas brancas. Ainda a gente, eu falo, eu sapateio. Alguém fala, é Fred Astaire. Eu fico, gente, você já viu algum filme do Fred Astaire? Tenho certeza que não. Tem uma coisa que fica, porque a gente não substitui as imagens, eu acho. Então, esse meu último vídeo, ele é do Léo, o Léo e a Gisele, são 2 sapateadores. O trabalho ali é do Léo. É uma tentativa da gente substituir mesmo as imagens. Isso é muito mais acessível, foi feito no meio da pandemia. A gente está produzindo outras coisas. Tem muita gente preta sapateando no mundo. O sapateado é preto. Essa é uma discussão, por exemplo, no Brasil a gente tem uma discussão se o sapateado ele veio da Irlanda ou se ele veio dos Estados Unidos. Lá ninguém tem essa discussão. Ninguém discute isso. Eu poderia mostrar pessoas brancas falando isso, poderia mostrar pessoas pretas falando isso. Isso é um consenso. O sapateado ele é afro-americano, ele é dos corpos pretos que foram escravizados. Aqui acontece algo como se fosse um telefone sem fio. Então, a minha ideia mesmo no último vídeo é tentar propor outra imagem. No geral, quando eu abro alguma aula assim, eu pergunto, gente, vocês já viram alguma pessoa preta sapateando? Aí as pessoas geralmente me respondem a mesma coisa que o Cadu fez assim, ó. Não. Aí eu fico, como? Como a gente consegue ter a imagem da Ana Botafogo, sei lá, da Cecília Cash, de qualquer pessoa branca no balé, que tá ali, alinhada com a linguagem, com o que vem, e a gente não consegue ter uma imagem de uma pessoa preta sapateando, sendo que em qualquer outro lugar do mundo que a gente vá discutir sobre sapateado, o sapateado é preto. O que aconteceu? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta todos os dias. O que aconteceu? O que aconteceu? Enfim, várias respostas, mas essa é a minha linhazinha de vídeos. Vamos bater um papo. Eu queria falar um negocinho que era oi. Tem um livro, estou fazendo parte de um grupo que está lendo um livro, Joking, da Katrina Hazadonian, que fala sobre as danças da afrodiaspórica. E aí, em uma das passagens do livro, ela cita o período da escravidão, é bem pesado as imagens que a gente acaba lendo e retratando na nossa cabeça, mas aí tem uma passagem específica que é dos negros colocados para dançar para o entretenimento do navio. Então, eles sempre reproduziam sons e ali eles tentavam fazer o máximo para entreter as pessoas que estavam no navio, né, para também conseguir comida. Então, esse é um dos lugares que eu acredito que o sapateado ele bebe um pouco. Tanto desse lugar, como eu trabalho diretamente com as streets, com as danças que são afrodiaspóricas, então a gente tem essa passagem na história que muitas pessoas acabam não conhecendo. E aí, quando vai para o meio urbano, é vendido
de um modo em que de sobrevivência, por isso que é ocupado os becos, as ruas, enfim, é especificamente essa ideia e tem uma dança chamada house, que é uma dança afrodiaspórica, que se é usado muito do tap dance, do sapateado, né? A cada um segundo antes, eu botei aqui uma referência no chat. A Katrina, ela tem um livro. Eu falo Katrina como se ela fosse minha amiga, né? A Katrina, ela tem um livro, uma pesquisa de doutorado sobre Ring, Shout, Will About. Tem umas danças que o sapateado veio, essa coisa, o tap dance, ele acontece mesmo num ponto. Enfim, eu teria que ter uma conversa um pouco mais comprida mesmo. Mas o sapateado, pelo menos, o tap dance como a gente vê hoje em dia, ele é dado a partir de um certo momento. Por exemplo, essa coisa do tag leg brincar na rua sem sapato, não tinha dinheiro para ter sapato, mas o sapateado já acontecia. Mas ao mesmo tempo, o formato que a gente vê, ele tem uma data mesmo, acontece a partir de um certo momento. Ela diz que, na verdade, o entretenimento norte-americano, estadunidense, acontece desde os navios. Pelo formato mesmo da escravidão. É isso. A Inglaterra se preocupava... Um escravo era muito caro. E a Inglaterra foi um dos primeiros a abolir a escravidão. Então, tem uma coisa de uma manutenção de um produto caro, eu diria. Então, isso também fez com que houvesse uma sobrevivência dos corpos e da cultura. É engraçado que esses 2 vídeos que passaram, um era de uma pessoa com deficiência, que eu fiquei tipo, olha, eu posso, se eu treinar um pouquinho, se eu aprender, eu posso. Olha possibilidades aí, abrindo portas, porque agora é mais um foco de dança que eu quero aprender. Mas também tem a questão do sapateado, ser ligado à branquitude. Porque a gente volta lá o Charlie Chaplin tem essa referência, só que ele é um homem branco, traz na Revolução Industrial. Eu penso que essa parte se liga muito do sapateado na Revolução Industrial ali. É aquele momento, aquela explosão, e com tempos modernos do Charlie Chaplin, dá para ter essa noção de como é a branquitude e o sapateado, porque o sapateado também traz essa questão de uma cultura muito forte. Tanto quando ele fala ali, tipo, você já viu uma pessoa negra dançando, fazendo sapateado? Não, porque isso não é divulgado, isso não é mostrado, sabe? E esse é um ponto de falha do sistema, de falha de todo um contexto, eu penso assim, sabe? Cultural e da branquitude. Eu vou comentando assim no meio mesmo, gente, foi mal. As leis segregacionistas dos Estados Unidos vieram depois da lei que eu falei da rebelião. E o nome delas é Jim Crow. Jim Crow foi uma artista, na verdade é um cara branco do teatro, que ele viu um negro bem incapacitado, destruído pela vida da escravidão, do lado de fora do teatro, e aí ele imitou o jeito que o cara andava, trouxe pro teatro e aquilo foi um sucesso. Nasce mesmo em cima de uma... Enfim, acho que tinha de muitos lados, com certeza. Eu acho que muitas danças negras são... Eu tô na cabeça com zoeiras, mas provocações mesmo e imitações grotescas do modo como que os brancos se portavam. Deve ser muito difícil mesmo ser escravizado. É uma experiência... Enfim, eu acho que eu carrego de alguma forma no inconsciente coletivo, mas é algo que é passado assim quase que invisível mesmo. Então, é constituído em cima mesmo de um rebaixamento corporal. É algo que é menor, que é menos. É algo que a gente pode pisotear, é algo que a gente pode zoar, é algo que é quase como se não fosse passível de culpa no final das contas.
Eu vi um documentário, acho que foi a 13ª emenda, que no final ele fala sobre... Na Constituição tem várias leis e tal sobre direitos humanos, e uma delas tem uma cláusula sobre nunca ser pago a escravidão. Isso é uma coisa que nunca pode ser... O Estado nunca pode ser processado pela escravidão nos Estados Unidos. Então, é algo que vai ficar aí por aí. A gente vai ter que lidar isso desse jeito mesmo e passar por cima, não sei como, mas foi em cima do escárnio de outro corpo mesmo. Muita coisa, né? Eu acho que é interessante como esses temas vão se amarrando para a conversa do final do dia, assim. Eu não sei quem conseguiu estar nos outros dias, assim. Acho que o Acadu teve mais presente, assim. Mas vai se amarrando, assim, né? Enfim, mas esse é outro assunto. Mas eu fiquei pensando agora na fala do Lucas, né? Não é só inconsciente, né? A escravidão não acabou, né? Ela não acabou de jeito nenhum, né? E tu falou, né, da lei lá que tem nos Estados Unidos de não poder ser processado e tal. E em algum momento, a gente vai rolar processo. Em algum momento vai ter que ter uma tribuna mundial que vai falar assim, olha só, Europa, vocês têm que reparar a África agora. Tipo assim, né? Em algum momento vai passar por isso, não sei, eu acho, né? Eu tenho essa sensação, assim. E os inimigos são muito claros, né? Claros sem aspas, né? Enfim, mas eu fiquei pensando um pouco até na atividade de antes ali, enfim, nas proposições do Lucas, e no que eu falei, né, de conectar com a conversa, talvez depois, com o trabalho da Movidos, assim, acho que todas as danças, eu comentei isso na primeira atividade, né, todas as danças passam por um lugar muito forte de construir tudo na base da falta, né? Então, falta linha, falta balé, falta corpo, não sei o que, tá. Você vai para a dança porque te falta, né? A divulgação padrão é equilíbrio, sociabilidade, postura, qualidade de vida, né? Todas aquelas linhas que é a última coisa que importa para quem dança, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, assim, mas quando eu leio uma divulgação de faça dança porque a dança vai te contribuir com qualidade de vida, vai ajudar a combater a depressão, vai tipo assim, tem mais coisa aí, muito mais coisa, né? E essa construção é na base da falta, assim, né? Então, tipo, por exemplo, a própria estrutura de passinhos, de aula, de espelho, de ensinar o errado, mostrar o errado para o aluno entender que ele não está fazendo certo, né? Tipo assim, sempre num lugar de... E nesse lugar, por exemplo, você só faz sapateado se você tem duas pernas, né? Se você tem duas pernas, você consegue estar em pé, se você consegue usar um sapato, né? Tem uma construção nesse sentido, né? Igual a dança de salão, você tem que ter um par, se você não dança se não tiver um homem cavaleiro, né? Não tem o quê? Mulher fica sentada lá esperando um homem cavaleiro te convidar. E, por favor, não convide ela porque, né, você está transgredindo muita coisa socialmente se você levantar para convidar ela, né? Para convidar ele, ela, quem for, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nessa relação de como que entra, né, nos vídeos, tu falar na história da representatividade, assim, né? Que imagens de... Porque quando eu comecei a assistir teu vídeo, eu fiquei pensando, assim, um pouco na relação de uma estética que é branca, né? Tipo assim, de filmagem, de violino e de coisa e tal. Mas moda funk, né? Tipo assim, é lindo, a música é linda, eles são lindos, elas são lindas, assim, né? Que é a mesma coisa, acho que a gente conversou outra vez sobre a questão dos Estados Unidos, né? Que é muito forte para ti. E eu fiquei pensando, tá, como é que tu lida com isso, né? Porque qualquer grupo que a gente se reúna, por exemplo, academia, tu é malhado, né? Como assim tu vai usar uma referência estadunidense? Mas, lá tem pessoas pretas apanhando na rua igual tem aqui, tipo assim, calma aí, não essas pessoas não são americanas, são muito mais que americanas, né? São imigrantes, enfim, tem toda a diáspora. Enfim, eu fiquei viajando um pouco nessa relação tanto de representatividades e de representatividades na coisa de mostrar um sapateado, por exemplo, que não é com a base na falta, né? Tipo assim, eu tô vendo um bailarino que tem só uma perna. Que legal, ele usou uma prótese, então ele conseguiu assumir. Aí eu fico pensando, tá, mas
ele não precisaria da prótese, ele poderia usar só uma perna, ele não precisaria nem ficar em pé, né? E aí vem toda uma outra questão desse sapateado mais contemporâneo que vai brincando com sons, com percussão. Ah, mas vai deixar de ser sapateado. Bom, já deixou de ser sapateado a partir do momento que a corte pega, então, tipo assim, né? Quem que tá escolhendo o quê, né? Enfim, só devaneios loucos, Lucas. Obrigado, Rodolfo. Na verdade, eu fiquei muito pensativo sobre o que propor, na verdade, porque no geral a gente é convidado para dar aula de sapateado, é isso. Eu ia botar o meu zoom assim, ia virar de costas e ia falar, vamos lá, galera, ó. E aí eu ia ficar falando de nomes de passo e relacionando com partes de corpo. E acho que eu queria falar de outra coisa, que é uma coisa que eu sinto falta mesmo, assim, até, enfim, no geral. A coisa do sonoro, que é outra questão. E acho que ela fica um pouco abandonada. E acho que talvez seja uma ponte para um outro sapateado. Isso, a coisa da classificação, deixa dar problema mesmo. Deixa as pessoas não darem de serem. Deixa de não ter nome. Vamos aí sem nome. Vamos aí fazendo outra coisa. A ideia. Acho que o que eu gosto. Que a gente ousa pouco no sapateado é justamente isso. Ainda justamente por ter entrado na instituição. E aí, no caso, no Brasil especificamente, ter vindo bem do balé, enfim, das pessoas que tinham uma academia, da academia de dança e tal, perdeu mesmo o início, onde as pessoas dialogavam sobre som, sobre estar juntas, sobre fazer música. Eu botei ali o livro da Katrina, o Ring Shout, é uma dança em círculo. Em algum lugar me lembra quase como se fosse um ritual de umbanda ou de candomblé. As pessoas estão em roda, aí tem uma palma. Aqui no México, eu fui esses dias numa pracinha, as pessoas estavam dançando salsa. Eu vi mulheres mais velhas, homens mais velhos, eu vi travestis dançando salsa. Homens dançando com travesti. É isso, eu vi outra coisa, assim, as pessoas estavam vivendo juntas e dançando. A dança não importava no seu sentido institucional. É isso que eu queria que a gente tentasse pensar mesmo. O que motivou lá e qual seria se a gente excluísse todo o cinema, toda a história do cinema. Se não tivesse a história do cinema, que sapateado seria? E se ele fosse só... Se ele não tivesse sapato, por exemplo. Porque isso, o sapato ele vem muito tempo depois. Ele não tinha sapato no início. Então, o que seria mesmo se não tivesse sapato? O que seria se ele fosse sentado? O que seria se ele fosse... É isso, o que seria se ele fosse movido pelo básico, que é o som, e o corpo. Basicamente, corpo, né? Tem que ter um corpo. Acho que isso é uma premissa que não tem como cortar. Tem que ter o corpo. Antes de deixar a Maia falar, só queria voltar rapidinho, Maia. Aí eu não sei levantar a mão. Ah, tá, achei. Tá. Mas, por exemplo, né, a miscelânea teve esse tema, né, neurodiversidade, que é um tema que eu pego politicamente emprestado de um movimento autista, enfim, de uma série de movimentos que debatem isso e tal, né? Mas, ao mesmo tempo... Por que a proposta X, do jeito que foi, atraiu pessoas, artistas PCDs, atraiu pessoas pretas, enfim, atraiu uma artista trans? O que acontece, né? O que muda, assim, né? Quando para a grande maioria das pessoas, e até ia chamar a Nery e pedir para a Nery participar, se ela estiver por aí, que é minha assessora de imprensa, né? Que é difícil, porque tu tem que colocar no jornal depois, aí tu tem que escrever para explicar isso para um tipo de lógica, por exemplo, desses veículos de comunicação que não sabem falar sobre isso, né? E é difícil. E até depois, Nery, se tu quiser contribuir, porque a Nery, além de tudo, é assessora da Lápis de Seda, né? E aí eu fiquei pensando o quanto tu precisa de lógicas diferentes ou de coisas diferentes para atrair toda a maioria das pessoas que não participam, né? Porque não é minoria, é maioria, né? É a grande maioria das pessoas que não participam. Enfim. E aí, ao mesmo tempo, quanto a grande maioria das pessoas que está mais acostumada com a lógica, né, com a normalidade, coisa e tal, não se sentiu convidado para participar do evento, né? Quando foi Dança na Escola SC no ano passado,
só de Instagram tiveram 500 novos seguidores, aqui teve uns 200, mais ou menos, e participando tinha mais ou menos, sei lá, umas 150 pessoas inscritas e umas 40 pessoas participando do dia. Então, tipo, tem um tema, dança e escola, ok, entendi, vou lá participar, né? Agora, neurodiversidade, arte preta, sei lá, tipo assim, né? Ainda está num lugar muito difícil de a pessoa se sentir, vamos discutir capacitismo, ok, vou participar. Tipo, parece muito recente, né? Parece muito recente esse tipo de... Enfim, perdão se eu desviei o assunto e cortei ali as meninas. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direitinho? Mundo em crise, jornalismo em crise. Ninguém escapa, né, disso aí. Alguns colegas meus, eu acho que imaginam que nós poderíamos estar a salvo, né, por arrogância, ignorância, sei lá, desleixo intelectual, como diz um colega meu. Mas sim, é bem complicado também você tentar buscar uma mídia espontânea por um projeto dessa envergadura com essa complexidade. Então, o meu papel como assessora de imprensa é tentar fazer na verdade, eu sempre me coloco no papel de uma interlocutora, né? Você faz a partir das ideias do Rodolfo e da Clau, eu procuro trabalhar junto com eles, eu vou formulando as perguntas, sim, mas como é que nós vamos traduzir isso para um amplo público, né? E, sobretudo, para eu sensibilizar colegas editores, né? Porque a primeira pergunta que me fizeram mas, afinal, o que é neurodiversidade, né? Então, começa por aí. Mas acho que só o fato, eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que é assim que a gente pode ir modificando as estruturas. Ninguém vai fazer revolução, mas você vai fazer provocações, colocar sementes, enfim, e chamar a atenção, sobretudo eu gosto muito de números, né? Porque os números, eles sempre surpreendem a gente quando nós estamos reunidos aqui, né? Você vai ver, são 10 estados brasileiros, profissionais de 10 estados brasileiros. Vamos pegar só esse número, né? E, enfim, eu acho assim, no jornalismo nós também temos um atraso nessa compreensão, na acessibilidade, na inclusão, a começar pela inexistência de colegas negros, por exemplo. E eu até já saí das redações, mas eu posso quantificar nos dedos o número de colegas negros que eu tive. Isso aponta para uma realidade, né? Uma dura, vergonhosa realidade. Também nas representações sexuais também, né? Eu lembro uma vez que um colega meu me chamou nessa redação, a gente tinha uma cozinha, e eu tinha um cargo executivo nessa ocasião, eu fazia contratação, enfim, tinha toda uma responsabilidade ali. E eu tive que contratar algumas pessoas, e daí um colega me chama na cozinha e me pergunta assim, gente, se eu ia só contratar boiolas, o termo que ele usou. Eu levei o maior susto, porque, enfim, eu acho que o critério é um critério que pode ser considerado, ele não é estruturante, mas pode ser considerado na representação que é necessária dentro de uma redação. E eu fiquei surpresa porque eu sempre gostei de trabalhar com mais representações, porque eu acho que a gente tem que buscar um microcosmo da sociedade dentro de uma redação, né? E para que tenha outras vozes. E eu fui questionada nessa perspectiva de que eu tinha contratado 3 pessoas gays, que na verdade eu nem tinha consciência disso.
porque os homens corriam o risco, a explicação que me foi dada, que os homens corriam o risco de não conseguirem mais formar um time de futebol dentro da redação. É de rir, né? Mas, ao mesmo tempo, é de rir, assim, pela surpresa, que, na verdade, acho que é de chorar. Então, eu conto esse fato extraordinário para vocês verem que é difícil. As redações, elas também reproduzem esse conjunto de coisas que nos levam ao sofrimento, né? A invisibilidade, tá tudo ali. E não é fácil você conduzir um trabalho dessa forma. Eu sempre incomodei muito de questionar. As mulheres também, o papel das mulheres dentro das redações, enfim, mundo em crise, redações em crise, e a gente tem que ter esse otimismo de que sim, nós temos que estar lá dentro para ficar minando, incomodando, provocando, enchendo o saco, que foi muito o que eu fiz durante todo o tempo. Porque, assim, um outro aspecto, eu não gosto de dirigir, não tenho carro, então eu era uma das poucas editoras que transitavam caminhavam, o ato de caminhar dentro da sua cidade. Você, como jornalista, cria todo um olhar diferente a respeito da própria cidade. Então, o conflito já se estabelecia ali, entre quem tem carro e quem não tem. Porque na decisão da pauta, fecha-se a rua principal em Florianópolis, na frente do terminal T100, eu passo todos os dias ali. Hoje eu não sei quantas pessoas transitam ali naquela avenida. Na época, 350 mil diariamente. Olha, imagina o universo de pessoas atingidas. Fecharam a rua principal, que dá acesso ao terminal, e foi muito bom, para você como caminhante, foi ótimo. Eu era a única pessoa a defender a continuidade do fechamento daquela avenida, a abertura daquela avenida. Então, caminhar é um ato político também. Tudo é político, né? Enfim, eu não sei se eu divaguei, mas eu acho que contei um pouco das minhas dificuldades e do diferencial que se faz entre você ter um carro e optar por um consumo responsável. E como que isso se dá como que isso se reflete dentro da sua atuação profissional. Quando você tem o papel de ser um comunicador e trabalhar os problemas da cidade, né? E acho que do mesmo modo a dança, né? Nós fizemos na Companhia Lápis de Seda uma ação que foi assim, ó, era a Semana da Dança Inclusiva. E daí eu fiz uma articulação para lembrar aos organizadores... Não, era a Semana da Dança, desculpe. Eu fiz uma articulação com a coordenadora, um telefonema, perguntando o que vocês vão ter de dança inclusiva. Não vai ter nada, ninguém pensou nada, ninguém chamou ninguém. Eu disse, então, vamos colocar alguma coisa aí, né? Então, chamaram a Companhia Lápis de Seda, só que botaram lá no TAC. Vocês conhecem? A Cadu, foi você que falou, Cadu, naquela ocasião? Não, foi um colega seu, não né? foi. Eu não participei dessa, não. E, conclusão, no despreparo pessoal de cada um, a gente também não pensou a companhia. E daí tinha cadeirante. A Ana Lu comentou isso aqui. Sobe escada, desce escada. Nossa, foi um tumulto. E conclusão, na verdade, aquilo foi ótimo, porque um cadeirante fez um discurso que colocou quase todo mundo assim às lágrimas do problema que foi de colocarem o evento ali. E a partir disso, depois a coordenadora, a Roseli Pereira, fez uma fala muito tocante, no sentido de que ela providenciaria, a partir dali, um projeto de acessibilidade para o... Não é o TAC, é aquele outro, eu fiz confusão de teatro agora, é o da escadaria, o Teatro da Ubro, desculpe, é o Teatro da Ubro. Então,
a partir de uma fala do cadeirante extremamente politizada, muito pontual, viu a besteira que tinha acontecido. Primeiro de não incluir, depois de colocar num lugar que era inacessível. E eu acho que nós temos muito a aprender nessa perspectiva, porque nós mesmos, assim, quando eu digo nós, como eu sou deficiente nessa perspectiva, né? O quanto que eu tenho que aprender nessa perspectiva. Obrigada pela oportunidade. Vai, Maia, manda para nós. Bom, eu tinha, já faz um tempo, eu já fui para vários lugares agora ouvindo também vocês, mas acho que o que tem a ver também, que é bem breve, assim, que eu vou comentar, foi pensando na pergunta que o Lucas propôs, né, do porquê esse embranquecimento, essa ausência de corpos negros na história do sapateado brasileiro, especificamente, que tu estava trazendo, que eu acho que se justifica muito com esse resgate histórico que tu trouxe, assim, e acho que o que a Nery estava falando também, né, sobre esse evento, né, que foi despreparado, eu continuo achando que enquanto corpos brancos padrão estiverem à frente, né, estiverem no poder para tomada de decisões, essa inclusão ela nunca vai se dar. Assim, ela vai sempre ser um espaço de aprendizado, que é o que eu, enquanto mulher branca, cisgênera, praticante de sapateado, praticante de capoeira, que eu vejo muita semelhança também nesse processo de embranquecimento, de estar entre pessoas brancas na maior parte do tempo, nos questionando sobre isso, mas ao mesmo tempo também sem cair naquela coisa de, porque encontrar uma pessoa negra e achar que ela tem que fazer sapateado, que ela tem que fazer capoeira. Não, ela não é obrigada, não. Se ela quiser fazer, ela deve ter o acesso e se reconhecer naquilo que é da sua ancestralidade, da sua história, assim. Então, acho que quanto mais também a branquitude, né, crítica mesmo, não pessoas que estão aí, né, pessoas que se reconhecem como antirracistas, mas que ainda é esse trabalho de deixar os espaços, né, de deixar também que outros corpos ocupem, e hoje, para mim, ontem também à noite, a mesa que que eu participei, assim, nossa, me fez questionar muitas coisas também sobre a cisgeneridade, sobre o que vem antes, assim, né, às vezes, a minha sexualidade. Eu, enquanto mulher lésbica, às vezes, caio muito nessa de defender que, sim, eu sou uma mulher lésbica, eu carrego opressões, mas é completamente diferente de uma mulher lésbica, trans, preta, gorda, PCD. Então, a gente precisa se localizar, assim, enquanto indivíduos, também para que a estrutura mude, né, eu acho. E, enfim, estudar muito também, porque é necessário, né? Acho que hoje em dia a gente quer ter opinião muito sobre tudo e, às vezes, estudar menos, né? Então, tô falando de mim, assim, para dar esse feedback também e agradecer pela oficina de hoje, que, para mim, é isso. O TEP é música, é comunicação e isso também é inclusivo, né? Obrigada, Lucas. Eu tenho duas coisas para falar, um segundinho, mas uma falazinha. A primeira coisa que eu estava lendo esses dias sobre pardos, que é uma grande questão no mundo negro, que politicamente, por exemplo, se as pessoas se autodeclarassem pardas, a gente entenderia de forma quantitativa mesmo quem são pretos retintos que sofrem algumas violências que outras pessoas não sofrem, e quem de fato é preto, quem passa por, a gente poderia conseguir entender qualitativamente as opressões. Por exemplo, vamos supor que se tivéssemos aqui 15 pessoas, temos 5 pessoas pretas retintas e 7 pessoas pretas de pele clara. Se todo mundo botar que é preto,
e ninguém botar que é pardo, a gente vai entender que o espaço inteiro é quase majoritariamente preto, certo? Só que tem muita coisa antes disso. As pessoas querem se sentir negras, querem pertencer, só que claramente a gente sofre coisas diferentes. Então, assim, é muito sutil mesmo, Maia. É problema para 5 séculos de discussão. E sobre as pessoas cederem os seus lugares, eu só acho que uma coisa que é nos meus melhores dias eu penso que todo mundo vai morrer. E aí a substituição é essa. Eu espero viver mais do que as pessoas brancas à minha volta vivem. Para eu chegar lá e conseguir que o meu discurso chegue até lá. Porque é isso, eu não vou desejar mal a ninguém. Eu não quero que ninguém dê nada que não consiga dar. Sinceramente, as pessoas acham que... Eu não sei mesmo. Eu acho que eu vim de baixo, então eu não sei falar sobre dar o meu lugar. Toda a minha vida ela é a ascensão. Eu quero esse lugar de cima. E eu não quero um lugar que seja fixo. Eu quero que daqui a 50 anos, se eu escrever alguma coisa, venha uma criancinha e fale assim: ei, tio, tu escreveu errado. Falou merda. Sinceramente. E aí a gente vai trocar. E aí ela vai me dar o norte do futuro. Porque eu acho que é assim que passa. Mas eu acho que ninguém que tá em cima vai ceder. Então, eu desejo viver mais tempo. Acho que é o que eu posso desejar. Bom, 2 pontos ali que foi bem falado ali pela Nery. Aconteceu a mesma coisa em outra apresentação, que dessa vez foi a primeira apresentação que eu fiz com o grupo. A gente chegou no local, tal, e o local que botaram a gente foi um espaço muito pequeno. E a cadeira de roda não ia girar ali. Não tinha como. E eles montaram todo um espaço com cadeiras, arranjos de flor e tal. E daí eu conversei com a Ana Luísa, digo, Ana, acho que aqui não dá, porque quando eu chego no local eu já tenho uma visão, né, olho tudo em volta, para poder dançar, para entender como que a cadeira vai girar e tal. Então isso é muito rápido para mim, eu já olho e digo, não, aqui não dá. E o que a Nery falou ali, é verdade, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Isso também, como o Rodolfo falou, são falas de outros dias da miscelânea que a gente teve, que a gente precisa ocupar esse espaço com esses corpos para mostrar que necessita ter uma adaptação. Porque se eles não adaptassem, não vissem com um olhar de que não vai dar certo mesmo, se eu não fosse lá e mostrasse que não ia dar certo, eles não iam mudar. Então, eu acredito que precisa se falar, precisa se mostrar para que possa ter uma mudança, né, bem efetiva, assim. Então, esses corpos diferentes, que ao mesmo tempo convergentes, assim, eu vejo que, da minha experiência, da minha vivência, eu não vou parar, é igual eu esqueci o nome. Ele estava falando aqui que, sim, eu vou continuar falando, eu vou continuar brigando, eu vou tocar na tecla, e a gente pode ser o que a gente for. E, enfim, porque precisa dessa amplitude. Nós, como deficientes, assim, eu não trago muito a questão da deficiência ali como um ponto de, não, de pobrezinho, tadinho, o acoitado da pessoa com deficiência. Não, a gente tem que ter sempre mais. Eu também, eu falo que a Cadu, ela busca a ascensão. A Cadu, ela é a minha ascensão. É esse personagem, é essa persona artística. Então é porque ela quer mais do que eu já tive aqui. O Carlos passou por tudo isso. Mas é a Cadu. A Cadu é a ascensão. Então é muito essa lógica assim, que eu penso sobre tudo que está acontecendo. Eu bem rapidinho, só para complementar um pouco dessa fala, 2 trabalhos que eu fiz um tempo atrás com um colega, que ele é do teatro e da dança, e ele dizia, por que tem que colocar na caixinha, né, o que a gente está fazendo, tanto que ele queria fazer um trabalho, um teatro, e ele não queria dizer que era dança, e teve que entrar no bolo de dizer que era dança, por causa que o padrão diz que é isso, nem sei se é padrão, né, porque tem essa dúvida do que é padrão, do que não é padrão. E a outra vez de uma oficina que a gente montou aqui, no meu espaço,
e a arte que fizeram até não chegar no acordo. Esse, gente, de onde que eu vou estar unindo as pessoas com uma arte dessa? Ninguém vai se sentir representado com uma arte dessa, né? Então, por favor, vamos tentar chegar num acordo, mas foi difícil, foi um vai e vem com quem estava fazendo a parte gráfica. E uma das crises que eu tive na graduação foi por causa de algumas exclusões que teve, mas de um trabalho de sapateado que me tirou dessa crise, porque um colega resolveu fazer comigo e nós fizemos uma coisa lindíssima com as mãos mesmo, por isso que eu digo, está no início, né, tem que dar continuidade, mas tão lindo que foi que a professora mesmo chamou para apresentar para outras pessoas, para outras partes lá dentro, aqui de Caxias do Sul, e quanto isso tem que ser explorado e mostrar essa diversidade. E uma questão que eu falei de manhã e eu sempre falo, não tem não saber, vamos ver como que o nosso corpo pode fazer da forma que ele pode. E o meu nome, hoje em dia, eu chamo de corpos diversos por causa disso, porque eu não quero estar só com deficientes, porque eu sou deficiente, eu quero qualquer pessoa que queira estar junto. Só que aí as pessoas me pedem, eu posso, até eu brinco com as pessoas, tu tem um corpo, então tu pode. Se tu não tem um corpo e não quer, né? Mas muito bem. Até a próxima. Foi maravilhoso hoje. Rodolfo pediu para eu ir terminando, mas Bia, tu queria falar, vem falar? Quer falar? Não quer? Eu me sinto contemplada por todas as falas, Muito obrigada, porque eu acho que era coisa de seminário de uns 3 dias para a gente ficar aqui mesmo, né? Até a gente falar tudo que a gente precisa, né? Obrigada, amor, obrigada, parabéns. Gente, vou dando fim aqui. Eu queria agradecer, na verdade, agradecer pela disponibilidade. Eu acho que é muito interessante mesmo a gente estar disponível. Enfim, eu estava conversando ali no início com a Bia sobre a minha estrada. Eu sou bem institucional. É isso, meu próximo emprego vai ser no Guggenheim, é uma instituição. Eu sou institucional mesmo, eu não tenho como fugir. Mas é porque eu sou pobre e a gente tem que aceitar algumas dinâmicas para entrar por dentro de alguns lugares e para até falar outras coisas. Mas eu acredito mesmo que se você tem um corpo, que nem a Roberta falou, por favor, se você puder dar continuidade com esse trabalho, se eu puder fazer um pedido para você, é esse meu pedido, que você dê continuidade ao seu trabalho. Hoje eu vi um amigo abrir uma caixinha de perguntas sobre o Festival de Joinville. Eu, particularmente, tenho uma opinião bem controversa sobre o festival, mas entendo também a importância que ele tem e o lugar que ele tem. Não vou ficar só falando mal, porque isso minha orientadora falou que é muito chato alguém que só fala mal. E se deixar, eu só falo mal. Eu não vou deixar nada naquele lugar. Então acho que a gente tem que... A grande parada que eu percebo, pelo menos de muito linda no movimento negro, é que tem uma hora que você precisa fazer. Não vai adianta ficar batendo. É isso, Maia. Eu gostaria mesmo, nos meus melhores dias, de sobreviver mais tempo. Nos meus piores dias, eu gostaria de empurrar da escada, sinceramente. Mas não é nenhum nem outro, né? É sobre ir construindo o que eu acredito. E acho que é nisso que vem a verdade da coisa. Então, se a gente construir com verdade, enfim, com estudo, com profundidade, enfim, com amor, né? Com força o que a gente acredita, a gente chega a tocar as pessoas. Eu acho que é sobre isso. Muito obrigado, eu me sinto muito feliz, assim, de estar participando. Eu tô meio fusos, Rodolfo, mas eu tô aqui, eu vi os vídeos e tô aqui o dia inteiro, gente. Muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade. Tamo juntão. Quiserem falar comigo, me mandar um oi, a gente se segue no Instagram, eu sou acessível, sou aéreo, etéreo, mas estou aqui. Dá tchau, filha. Bom, gente, valeu, é isso. Acho que Parabéns, mais uma vez, mais uma sessão linda, Rodolfo. Parabéns aí. Tem alta agora, né? Já vou estar aqui ligado. Rô, tu pode... Tem Instagram, daí para eu te seguir, daí a gente vai todo mundo se seguindo aí. Porque... Rodolfo tá sem som.
Roberta e eu falei Rô, mas era Rô de Roberta, o Rodolfo tá ali. Eu falando aqui, né? Não, eu boto lá sim, a gente pode trocar no grupo ali os Instagrams, depois eu mando ali no Instagram, tal, no WhatsApp, e quem não tiver no WhatsApp, pede aí que a gente coloca, tem um link de acesso também ali pelo Instagram, tem o link de acesso do WhatsApp. Agora, 5h30, às 4h30 tem a apresentação, não, começa com uma conversa com a Movidos, aí a gente assiste a apresentação juntas, e depois volta para um bate-papo sobre corpo e cadeira. E é isso, aí depois de noite a conversa. Então, essa conversa vai se alongar agora, atravessada aí pelo trabalho da Movidos. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Beijo!